Muito bem, galera. Aqui é o professor Fábio Araújo. Hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente, né? Resolvi gravar a tela do meu computador para a gente falar um pouquinho sobre o imposto de renda retido na fonte. Então esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou mostrando a tela do computador aqui, os slides, eu vou falando um pouquinho aí sobre o passo a passo de como calcular aí o imposto de renda que é retido na fonte aí das pessoas que têm uma renda, né? Das pessoas que têm um salário, né? Então, a maioria das pessoas que recebem salários mensais normalmente sofrem um desconto do imposto de renda, esse desconto que é retido na fonte, né? E o que isso quer dizer? O que significa isso, né? A gente ouve falar o que é o imposto de renda retido na fonte, mas muitas pessoas ainda não entendem o que é isso, o que isso quer dizer, né? Então, o imposto de renda é um imposto que tem que se pagar para o governo federal pelo simples fato de possuir renda, né? Então, aquelas pessoas que têm uma renda até um determinado valor, acima de um determinado valor, têm então a sua renda descontada aí, o imposto de renda, né? O imposto é chamado de retido na fonte porque a empresa que faz o pagamento do funcionário, ela mesmo retém, ela mesmo desconta do funcionário o valor do imposto de renda que ele tem que pagar, né? Então a empresa já faz o cálculo e já desconta esse valor do imposto de renda do funcionário e já repassa então para o governo federal, já recolhe aí para o governo federal. Então cabe à empresa fazer o cálculo do imposto de renda, o quanto o funcionário tem que pagar de imposto de renda, reter esse valor do funcionário, ou seja, descontar esse valor do funcionário e repassar então ao governo federal, né? Cabe a ele então a empresa fazer essa atividade, tá? Feita essa atividade, como que a empresa então faz esse cálculo, né? Qual é o cálculo? Como é feita essa metodologia do cálculo então? O primeiro passo é, tomando por base o salário do funcionário, a empresa calcula então o INSS, né? O Instituto Nacional de Seguridade Social, que o funcionário tem que pagar a parte dele, né? Então, a empresa calcula o INSS parte funcionário e já desconta também do funcionário o INSS. Uma vez que ele calculou o INSS do funcionário, encontra-se então a base de cálculo para o imposto de renda, né? O salário bruto do funcionário descontado, o INSS, torna-se base de cálculo para o imposto de renda. Então vamos ver aí alguns exemplos de como é feito esse cálculo, né? Só que antes dos exemplos, a gente precisa entender que para calcular o INSS existe uma tabela, né? E agora no ano de 2017, a tabela vigente para o cálculo do INSS é essa aí que a gente está vendo aí, ó, até 1.659,38 desconta 8% do funcionário, até 2.765,66 desconta 9% do funcionário, e de 2.765,67 até 5.531,31 desconta 11% do funcionário. Quem ganha mais de R$ 5.531,31 tem aí o teto para o desconto do INSS, né, que neste ano aí de 2017 está em R$ 608,44. Então quem ganha R$ 6.000, quanto vai ser descontado? 11% de 6.000? Não. Vai ser descontado R$ 608,44. Quem ganha 7.000, quem ganha 8.000, quem ganha 10.000, vai ser descontado o teto, que é, neste ano, R$ 608,44, tá? Temos também a tabela do imposto de renda, né? A partir dessa tabela das faixas que aí se enquadram, calcula-se então o valor do imposto de renda retido na fonte que o funcionário terá que pagar, né? Então temos aí o salário mensal, né? Quem ganha até R$ 1.913,98 não há desconto do imposto de renda, não tem que pagar imposto de renda. Quem ganha de 1903 a 99 até 2.826,65 paga então 7,5% de imposto de renda e tem uma parcela a deduzir de 142,80. Nessa parcela a deduzir é quando encontra-se a base de cálculo do funcionário, aplica-se ao percentual do imposto de renda sobre esse valor que deu, deduz então esse 142,80 para quem está na faixa do 7,5%. Para quem está na faixa do 15%, que é de 28
de 2.826,66 até 3.751,05, tem então a parcela deduzida de R$ 354,80. E aí vai seguindo aí, como você pode acompanhar, vai seguindo aqui, ó, de 3.751 até 4.664, 22,5%, e aí deduz 636. E também tem, cada vez que o funcionário tem um dependente, então diminui-se da base de cálculo do imposto de renda R$ 189,59 por dependente que o funcionário tiver, tá? Feito isso, então vamos aí para alguns exemplos, né? Então tem o primeiro exemplo de um funcionário que ganha R$ 2.500 por mês, né? O número de dependentes dele, neste exemplo, ele não tem dependentes, então completamente solteiro, livre, leve, solto, desimpedido, né? Então a contribuição para o INSS dele, a gente vai verificar onde o salário de R$ 2.500 dele se enquadra para a faixa do INSS. Nesse caso, R$ 2.500 está na faixa dos 9%, e a gente vai começar a fazer o cálculo. Então, R$ 2.500 vezes 9% tem R$ 225 de INSS, né? Então, para achar a base de cálculo do imposto de renda, basta pegar R$ 2.500 e subtrair, então, o INSS, que nesse caso é de R$ 225. Obtém-se, então, R$ 2.275, que é a base de cálculo do imposto de renda. R$ 2.275, sendo a base de cálculo do imposto de renda, a gente precisa ver onde esse valor se enquadra na tabela do imposto de renda. Lá se enquadra então de 1903 até 2.826, desconsiderando aí os centavos, né? Então ele se enquadra na tabela de 7,5%, uma parcela de R$ 242,80. Então 2.275 vezes 7,5%, a gente encontra R$ 170,62. Este seria o valor que ele teria que pagar do imposto de renda. Mas, como há uma parcela a deduzir, a diminuir, a reduzir, né, de R$ 142,80, então a gente vai deduzir esse valor de R$ 142,80. Então a gente pega lá os R$ 170,62 e deduz, diminui, reduz então os R$ 142,80. E aí o valor do imposto de renda que esse funcionário teria que pagar, que vai ser descontado na folha do funcionário, é de R$ 27,82 para este exemplo, né? Então, para eu saber aí o salário líquido do funcionário, pego o salário bruto de R$ 2.500, subtraio os R$ 225 de INSS, subtrai os R$ 27,82 de imposto de renda, e aí será pago ao funcionário, então, R$ 2.247,18, tá? Temos aí um outro exemplo também, agora um funcionário que possui também R$ 2.500 por mês de salário, né? Esse funcionário agora ele já tem um dependente, né? Uma pessoa que depende dele para ser sustentada, né? Para garantir sua subsistência. Então vamos calcular aqui a contribuição para o INSS, R$ 2.500 se enquadra nessa faixa dos 9%, 2.500 a 9%, R$ 225 de INSS, e há, já que ele tem um dependente, há então a dedução para o dependente de R$ 189,59, né? A base de cálculo do imposto de renda passa a ser então dos R$ 2.500, que é o salário bruto dele, menos os R$ 225 de INSS e menos os R$ 189,59 do dependente que ele possui, né? O valor que pode abater da base de cálculo do dependente que ele possui. Então a base de cálculo do imposto de renda dele agora passa a ser R$ 2.085,41. R$ 2.085,41 se encaixa então nessa faixa de 7,5% lá na tabela do imposto de renda, né? Então 7,5% de R$ 2.085,41, ele teria que pagar R$ 156,40 de imposto de renda. Mas, como há uma tabela, uma parcela deduzida de R$ 142,80, o valor devido do imposto de renda dele é de R$ 13,62. Você percebeu que o valor já diminuiu em relação
ao exemplo anterior, muito provavelmente, né, exatamente porque ele tem esse um dependente, tá? O valor, então, do salário líquido dele é R$ 2.500, que é o salário bruto, menos R$ 225 de INSS, menos os 13,60 de imposto de renda, e então ele vai cair na conta dele lá líquido R$ 2.261,40. Mais um exemplo, então, agora com o funcionário que ganha um pouquinho mais, R$ 5.500 por mês, o número de dependentes, 2 dependentes. Ora, se ele tem 2 dependentes e o valor a deduzir para cada dependente é de R$ 189,59, 2 vezes R$ 189,59, ele terá um valor para deduzir pelos dependentes, né, por todos os dependentes, pelos 2 dependentes que ele tem, R$ 379,18. Então vamos calcular aqui o INSS, ele que tem R$ 5.500 de salário, ele se enquadra na faixa dos 11%, então 5.500 vezes 11% dá R$ 605 a título de INSS. Então, calculamos o INSS e precisamos calcular a base de cálculo para o imposto de renda, que é o salário bruto de R$ 5.500, menos R$ 605 de imposto de renda, de INSS, menos os R$ 379,18 de a dedução por dependentes. Então ele tem uma base de cálculo de R$ 4.515,82, né? R$ 4.515,82 se encaixa aí na faixa de 22,5% de imposto de renda, com uma parcela deduzida de R$ 636,13. Então, 22,5% de 4.515,82 dá R$ 1.016,06. Esse seria o valor de imposto de renda que esse funcionário teria que pagar. Mas como ele tem aí uma parcela deduzida de R$ 636,13, ele paga. A gente vai deduzir então para descobrir qual é o valor exato que ele vai ter que pagar de imposto de renda. Nesse caso, R$ 379,93 é o valor devido de imposto de renda para este funcionário. Para a gente calcular o salário líquido, então, pega-se o salário bruto de R$ 5.500, tira-se o INSS de R$ 605, tira-se também o imposto de renda que será retido dele na fonte de R$ 379,93. Sobrando para ele, então, um salário líquido de R$ 4.515,07, né? Lá na declaração de ajuste anual do imposto de renda, todo ano, né, a empresa que descontou o salário do funcionário no imposto de renda, a empresa faz uma declaração, faz um informe de rendimentos, emite um informe de rendimentos, informando justamente o quanto foi descontado do funcionário e o quanto foi repassado para o governo federal. Nos meses de março e abril, né, normalmente logo no comecinho do ano, fevereiro, a empresa entrega esse informe então para o funcionário, e nos meses de março e abril o funcionário tem que fazer a declaração de ajuste anual à Receita Federal do Brasil, né? A Receita Federal então disponibiliza o programa gerador da declaração, para que o contribuinte, né, o funcionário, possa realizar então a sua declaração de imposto de renda. Nessa declaração, o funcionário passa todas as informações que constam nesse informe de rendimentos que ele recebeu da empresa, né? Quando ele lançar todas essas informações no programa, o próprio programa vai fazer os cálculos, né? Vai fazer aí a apuração do imposto de renda. E se caso a empresa descontou mais do que deveria, o funcionário vai receber de volta todo aquele valor que ultrapassou o valor devido, né, o que a gente chama de restituição. Por exemplo, que a empresa descontou R$ 1.000 dele ao longo do ano e pelos cálculos que o sistema fez, pelas informações que ele lançou lá nos meses de março e abril, ele teria que pagar só R$ 400. Ora, se foi descontado R$ 1.000 dele, ele teria que pagar somente 400, então a Receita Federal vai devolver para ele via restituição R$ 600. O contrário também é verdadeiro. Caso
ele teria que pagar R$ 1.000 a título de imposto de renda quando o sistema fez a apuração. E a empresa descontou dele somente R$ 400, ou seja, vai ficar faltando R$ 600, e esses R$ 600 ele vai ter que pagar depois que fez a declaração aí, o valor que falta, ele vai ter que pagar por essa diferença. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Eu agradeço aí. Não se esquece de se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!